Queridos, deixa eu começar falando o seguinte. Eu quero estar com vocês nesses dias. E o som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui para mim oscila um pouquinho, não tenho bem certeza como tá. Legal. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Para introduzir, para mostrar um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa pesquisa foi feita por George Barna. Barna Institute é uma organização que trabalha com pesquisas nos Estados Unidos e volta e meia faz pesquisas assim. E essa pesquisa não é nova, ela tem mais de 10 anos, mas é um reflexo e um quadro muito interessante que vale a pena observar. Olha que interessante o que eles descobriram em relação a igrejas e aos aqueles que se chamam cristãos evangélicos. Olha só, cerca de 6 em 10 concordam enfaticamente ou de alguma maneira que Satanás não é um ser pessoal, mas um símbolo do mal. 60%. Veja que interessante. Satanás é só um símbolo do mal. Segundo, no entanto, 2 em 3 dessas pessoas que acreditam que é um símbolo do mal, concordam que demônios e espíritos maus são forças reais que podem nos influenciar. Ou seja, é impessoal, no entanto é real, influencia. Quase 6 em 10 concordam enfaticamente ou de alguma maneira que o Espírito Santo não é um ser pessoal, mas um símbolo do poder ou presença de Deus. No entanto, metade dessas 6 pessoas concordam que a Bíblia é correta e precisa em todos os princípios que afirma. Ou seja, a Bíblia diz a verdade, mas o Espírito Santo não é pessoa. Ou seja, a trindade não é bem trindade, é só uma força, é só uma energia, é impessoal. Eu sei que sempre é difícil, né? Porque a trindade é um desafio, né? Uma vez uma pessoa que eu estava conversando com ela, evangelizando essa pessoa, por um tempo, ele fez uma pergunta assim, tem coisa que eu não consigo entender. Ele fez 2 perguntas, por que a cruz e entender a trindade? Falei, bom, a cruz eu te explico, a trindade eu vou te falar, mas a gente não vai ser difícil entender exatamente. Porque quando você fala em Deus Pai, você imagina um pai. Quando você fala de Deus Filho, você entende que é um filho. Mas quando fala no Espírito Santo, aí você fica assim, que figura é essa? Uma pomba? A gente não põe cara, né, no Espírito Santo, né? É difícil, né? Mas o Espírito Santo é pessoa, né? A Bíblia diz claramente. Mas interessante, veja só, gente dentro da igreja que ainda tem dificuldade de entender a própria questão da trindade, a pessoalidade do Espírito Santo. Pouco mais de 2 em 10 enfaticamente concordam que Jesus pecou enquanto viveu na terra. Não é impressionante isso? Que dentro da igreja tem tanta gente que pensa essas coisas tão estranhas em relação às Escrituras. E o que eu quero conversar com vocês é exatamente relacionado a essa ideia de igreja como uma crise de identidade. E acho que um dos textos que equaciona isso de maneira mais interessante é esse texto, quando Jesus fala e diz a respeito dos fariseus e tudo mais assim, vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Nossas igrejas tendem a oscilar, às vezes, na quebra desse equilíbrio, que ele é tão importante. Conhecer as Escrituras, e algumas igrejas são muito boas nas Escrituras, mas o Espírito Santo, para visitar a igreja, precisa pedir autorização e a gente vai ver se vai pensar no caso, se ele pode realmente entrar e mexer nas coisas que a gente cuida com tanto cuidado, não gosta que toque em nada das nossas tradições, nossas histórias, nossos modelos, nossa forma de ser. Outros são tão ligados simplesmente na questão, pensando em Espírito Santo, que aceitam qualquer loucura que vem. Nesses dias eu estou lendo Jeremias, e Jeremias fala exatamente dessa forma de dar ouvidos a qualquer profeta que aparecia, né? E isso está acontecendo em nosso tempo, né? Hoje algumas igrejas evangélicas estão cheias de gente que fala muito no Espírito, fala muito poder, que tem muita oração, muita unção, abre aspas, mas quando fala de palavra de Deus, saem essas barbaridades que a gente encontra aqui. Que luta é essa? E como isso nos desafia? Eu quero olhar para os primeiros capítulos do livro de Atos com vocês nesses dias, e por final, amanhã à noite no capítulo 20, mas eu quero chamar a sua atenção para essas questões aqui. Uma igreja em marcha até os confins da terra, porque o que a gente encontra em Atos é o Senhor preparando a igreja para a obra missionária.
E aqui eu queria trabalhar com vocês, e hoje eu quero falar a respeito exatamente dessa construção dessa identidade, em primeiro lugar. Depois amanhã falamos dos desafios, e amanhã falamos à noite sobre a questão dessa identidade solidificada ali na pessoa e no testemunho do apóstolo Paulo, quando encontra os presbíteros de Éfeso. Mas vamos trabalhar um pouquinho nessa ideia aqui. Esse começo da igreja é um período muito interessante. Os discípulos caminharam com Jesus por cerca de 3 anos e meio. Haviam passado um impacto muito forte nos últimos dias. Por exemplo, o Evangelho de João é tão impactante nos últimos dias. O Evangelho de João, 40% tem a ver só com a última semana da vida de Jesus. Porque o que acontece naqueles dias, o mestre é preso, o mestre é traído, os discursos de Jesus de despedida, o lava-pés, a ceia, a celebração da ceia, toda aquela forma como Jesus é preso, Getsêmani, a cruz, a negação de Pedro, a expectativa, o medo, a ressurreição, depois Jesus ressurreto, passa com eles cerca de 40 dias convivendo com eles. Judas, o traidor, se suicida. Alguém que caminha com você durante 3 anos e meio, imagina isso. Um grupo de pessoas, a gente caminhou junto 3 anos e meio, o cara trai o mestre e depois ainda se suicida. Olha o impacto de tudo isso. Pedro, aquele cara tão vibrante, é um cara que agora simplesmente vacilou e negou Jesus 3 vezes. Esse grupo está passando por grande impacto. O que é que precisa para que esse grupo amadureça, para que ele possa trabalhar e receber e obedecer a ordem que Jesus deixa nos últimos dias, quando diz: ide por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, Atos 1:8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Mas esse é um grupo que está simplesmente chocado, desestruturado naqueles dias. E eu quero falar um pouquinho de como o Senhor vai trabalhar nisso, no sentido da gente poder refletir as coisas que Deus também quer fazer em nossa vida. Primeira coisa que eu quero começar a chamar a sua atenção, a construção dessa identidade, começa com uma coisa muito interessante. Começa por permanecer aonde se está. É um convite à obediência. É obediência porque é uma situação de desconforto e de risco. Enquanto Jesus está com eles, ele é aquele que dá a estabilidade da segurança. Mas o desafio que eles estão recebendo é de ficar em Jerusalém, aonde o mestre foi preso, e aonde pode acontecer com eles também. Eles estão vivendo situação de risco. Se mataram o mestre, por que nós não vamos ser também passar por isso? Há um desconforto e há um risco real. Mas o mestre diz: vocês não vão sair daí. Vocês vão ficar aí. É muito interessante porque ficar aí é um desafio grande. Há hoje em nossos dias um fenômeno acontecendo que todo cristão talvez esteja passando por um pouco disso. Eu não sei quanto vocês estão vivendo aqui na cidade ou na igreja de vocês, mas você já percebeu como tem gente hoje em dia que pula de igreja em igreja? Eu não sei se vocês passam por isso. Mas nós temos um trânsito de membro de igreja acontecendo hoje em dia, muito grande. Na pandemia, isso foi, então, uma tristeza. Gente que começou a ir em outra igreja, aí eu estava compartilhando até com o Rony sobre isso, né? Gente que diz assim: pastor, eu estou indo em outra igreja. Eu falei: por quê? Porque eu acho que meu tempo nessa igreja acabou. Está faltando gente que agarra a coisa e diz assim: cara, conta comigo. Eu vou lutar, vou estar junto. Essa ideia de desconforto e risco é real para os discípulos e precisa ser também uma coisa que a gente assume. Nós não enfrentamos só tempos bons. Somos seduzidos por igrejas, talvez tem mais gente do que a nossa igreja tem, que às vezes o programa é um pouco melhor, que às vezes o programa é mais bem estruturado, que quem sabe a turma do louvor é maior, o instrumental é melhor, talvez algumas coisas são mais impressionantes do que a nossa. E facilmente a gente vai largando isso, largando daquilo. Mas a jornada e a carreira cristã é feita por gente que tem fibra, que tem coragem, que pega a coisa e vai até o final. Tem um filósofo que não falou muita coisa, nada boa, ele disse, chamado Nietzsche. Mas o Nietzsche tem uma frase muito interessante,
porque essa é válida. Ele diz assim: tudo que vale a pena na vida de ser construído é resultado de uma longa obediência na mesma direção. E o que tem faltado muitas vezes para nós é esse sentimento de obediência, 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 mesmo em tempos difíceis, em tempos de luta. O que os discípulos estão passando na formação é assim: vocês devem permanecer juntos e firmes, mesmo num contexto de dificuldade. Tempo tão difícil assim, qualquer situação. O fulano, eu fui na igreja e fulano não me cumprimentou, passou por mim direto, falou uma coisa que eu não gostei, cantaram uma música que eu não gosto, ou não cantaram a música que eu gosto, não fizeram assim desse jeito, não fizeram daquele outro jeito. É uma tristeza como as coisas tão fáceis nos afastam da comunhão. Como a gente é assim mimado, e a gente quer ser sempre muito bem atendido. Queremos que atendam às nossas necessidades, nossos desejos, nossa forma de ser. Não estamos a ponto de querendo assumir nada que signifique um sacrifício, às vezes, para abençoar outro irmão. É impressionante como pequenas coisas nos desanimam. É impressionante como pequenas coisas, o resultado na nossa igreja, e talvez vocês experimentaram isso do período de pandemia, nós transmitindo ao vivo, nós demos uma comodidade para as pessoas, porque elas não podiam se reunir. Nós somos proibidos de fazer cultos públicos. Montamos todo um esquema e tal, e a gente fazia. E realmente a regulamentação da prefeitura da nossa cidade não podia mesmo. Eu não sei como é que foi aqui, mas a gente fechou a igreja, né? Agora, quando acaba a pandemia, a comodidade virou comodismo. Curitiba é frio, né? Hoje eu saí de manhã lá, estava 7 graus. Aí começa, mas está frio, mas está garoando, mas está não sei o quê. Não vai. Aí nós tivemos que começar a cortar a transmissão. A gente só transmite agora da noite, porque senão o povo não acorda, não. Até para a reunião de oração a gente fazia online, né? Agora não, quer orar, vem aqui. Como toda reunião de oração, na maioria das igrejas, assim, sempre há um remanescente fiel que não é tão grande assim, né? Não sei se vocês têm reunião de oração semanal, mas é impressionante como tem sempre um grupo que não é o mesmo de domingo, não é verdade? Mas estava pior ainda. Por quê? Ficar em casa. Eu vejo pela TV, né? Liga lá e tal, e assiste lá. Desconforto e risco, os discípulos. O convite à obediência começa aqui. Permanecer e ser assim: eu tenho raiz, eu tenho gana, eu vou ficar, eu vou lutar, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja frio, mesmo que esteja calor demais, não importa, conta comigo. Os discípulos precisam ser treinados a enfrentar esse tipo de situação. A igreja precisa começar a nascer e ter maturidade com essas raízes fincadas firmes. Em segundo lugar, nesse convite à obediência, a unidade que eles precisavam agora estabelecer é construída em convívio, em oração. O texto bíblico não fala, mas eu fico imaginando, não sei se você consegue imaginar comigo. Imagina assim, quando Jesus estava junto com eles, aqueles 40 dias, nós não temos relato desses encontros, né? Muito pouco. Mas, depois que o mestre foi embora, eu fico imaginando as conversas, né? De repente alguém diz assim: poxa, Pedro, mas tu foi furão mesmo, né, cara? Você era metido, mas você negou o mestre, né? Cara, que vergonha. Você não fica com vergonha, não, Pedro, quando você lembra dessas coisas? E sabe, fica imaginando as conversas. Nossa, e o Judas, hein? Cara, ele cuidava da grana. E você sabe, você viu, né, que ele roubava, né? Não acredito, cara. O cara era fogo, né? Então, eu fico imaginando que as conversas que existiam naqueles dias entre os discípulos. Foram 10 dias entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes. 10 dias de oração e conversa. Porque naqueles dias eu tenho a impressão que o Espírito estava trabalhando no coração deles e trazendo à tona algumas coisas que precisam ser acertadas. O texto vai dizer mais tarde dessa igreja que está nascendo que eles eram o coração e a alma. Ele começa aqui nesses 10 dias da expectativa. Uma igreja que não passa pelo processo de realmente construir essa unidade, não é uma igreja que pode ser cheia do Espírito.
Eu não estou, e nem tenho a interpretação típica pentecostal desse momento. Eu creio que o Espírito Santo é um evento único, esse Pentecostes. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo habita em sua vida. O Novo Testamento tem um lugar, fala para você pedir batismo do Espírito Santo, mas fala para você pedir para ser cheio do Espírito Santo. Uma nomenclatura boa é essa, né? Que a gente procura usar. Mas uma igreja para ser cheia do Espírito, e ser cheia do Espírito, você lembra lá de Efésios capítulo 5, versículo 18, que fala sobre isso, enchei-vos do Espírito, não com vinho, não com a dissolução. A palavra no original, a ideia de encher-se constantemente. É um fluxo de como quem tem uma caixa d'água, que abre a torneira embaixo, a boia lá baixa, e o Espírito está sempre fluindo em nossa vida. Mas para ser cheio do Espírito, a gente tem que estar em condição de ser cheio do Espírito, para vir na plenitude do Espírito. E às vezes a igreja está lutando com muitas coisas porque a carne ainda manda. E os relacionamentos precisam ser tratados. A maturidade de uma igreja para fazer obra missionária passa por esse trato dos nossos corações. Sabe, Deus não trabalha com teatro. Ele não pode, enquanto a gente está aqui, talvez vivendo algumas rusgas entre nós. Estou falando em tese, não conheço a igreja, irmãos. Eu não estou falando para ninguém esse ou aquele, ninguém me deu recado nenhum. Mas quanto às rusgas entre nós, como o Espírito Santo pode atuar? Como é que o Espírito pode trazer as pessoas que vão sendo salvas, se nossas vidas não foram tratadas entre nós? Se nossos relacionamentos estão fragilizados e são superficiais? O Espírito tem que trabalhar. O desafio é a unidade que é construída em convívio e orando juntos. E reunião de oração são uma oportunidade muito preciosa para a gente sentar junto com o irmão e dizer assim: o que eu posso orar por você? Bem recente, semana passada, com uma pessoa, eu digo para ela assim: o que você quer que eu ore por você? E ela abre o coração. E eu falo do que eu também gostaria que orasse por mim. E assim a gente vai construindo o relacionamento. Essa é a igreja que pode caminhar até os confins da terra. Essa é a igreja que pode enviar, orar e abençoar os irmãos, porque é uma igreja sadia que começa aqui. Em terceiro, veja só, uma coisa muito interessante acontece, que é muito simbólica e muito importante. Os discípulos dizem: nós precisamos de alguém para ocupar a vaga de Judas. Olha que interessante. Nós éramos 12, agora somos 11. Não tem nada de místico aqui, nada daquele de G12, nada disso, tá? Só estou dizendo que os discípulos têm essa noção. E eu creio que o que está acontecendo aqui é para mostrar para a gente uma coisa muito importante. Nós precisamos das pessoas certas nos lugares certos. Para ser um dos apóstolos, tinha que ter sido visto o Senhor, acompanhado, chamado por Ele, ter visto o Senhor ressurreto. Tem uma série de regras para ser um apóstolo desse naipe, daqueles que têm autoridade de legislar sobre doutrina. A igreja perseverar a doutrina dos apóstolos. E isso não passou depois adiante, não teve sucessão apostólica. Isso estava ali com esses primeiros. Eles têm essa autoridade dos céus. Mas é importante que a pessoa certa seja no lugar certo. Olha que ideia interessante para a igreja. A igreja precisa orar para ter as pessoas certas no lugar certo. E tem um episódio muito interessante aqui. Vocês viram como é que eles escolhem a pessoa certa? Vocês lembram? Eles oram e lançam sortes. Viu que interessante isso? 2 pedrinhas, talvez com o nome escrito, joga e lança a sorte. Mas em seguida uma coisa acontece, porque também existe uma lacuna nessa equipe, a presença do próprio Senhor Jesus. E aí vem o Pentecostes. E o Pentecostes derramado o Espírito que preenche a ausência do Mestre. E há uma coisa muito interessante que acontece a partir disso. Esta é a última vez nas Escrituras que uma decisão é tomada lançando sortes. Porque agora o Espírito Santo vai guiar nas decisões. Então ninguém precisa pegar lá o texto assim: Senhor, vamos fazer como lá em Atos, vamos jogar dadinho aqui para escolher quem vai ser o próximo presbítero, né? Já, vamos descobrir. Não. Agora é uma igreja que ora e o Espírito Santo dirige. Veja que bonito que está acontecendo, né? Pessoas certas e o Espírito Santo sendo a presença de Cristo no meio de nós. Uma igreja precisa orar todos os dias. Os irmãos precisam orar todos os dias. Enche-me, Espírito Santo, com teu poder. Renova a minha vida. Porque senão eu posso até estudar a palavra, conhecer muita coisa, mas a gente pode errar conhecendo as Escrituras
e não o poder de Deus. Nós precisamos disso. Eu não estou falando de nada de pirotecnias, nada de coisas talvez diferentes, mas o Espírito Santo, quando enche a nossa vida, é uma transformação de dentro para fora, que vai mudando a gente, que vai transformando cada um de nós. Já viu gente dizer assim? Eu sou assim, as pessoas têm que aprender a gostar de mim desse jeito. Coisa nenhuma, cara. Se o que você é pecaminoso, não é bom, cara, você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Essa conversa fiada, eu sou assim mesmo, pavio curto, eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo, então pode ser diferente. Deixa o Espírito Santo atuar em tua vida. Mas essa presença do Espírito Santo em nós precisa ser construída. Eu vou adiante. O Espírito Santo assume o seu lugar e agora a igreja está sendo guiada por um roteiro que vai ser pré-estabelecido. Recebereis poder de ser sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E é muito legal porque esse versículo, além de ser assim uma palavra muito forte, ela é o roteiro do livro de Atos. É o que vai acontecer. E aqui tem uma coisa, eu acredito que os irmãos conhecem isso bem, né? Você vai ver aqui, deixa eu ver se o mousezinho passa aqui, não passa, né? Ali está a Judéia, mais ali naquela amarelado ali, quase um ocre. Ali para cima tem um pouquinho ali o roxo, você vai ter Samaria, depois você vai ter Galileia. E ali é muito interessante a gente entender a ordem que Jesus está dando e como ela é desafiadora para a igreja. Muito desafiadora. E é desafiadora para nós. Jerusalém e Judéia é a nossa cidade e a região perto. Mas aí ele coloca Samaria. E Samaria, para nós, normal, tudo normal. Para eles não é normal. Samaria é resultado da habitação de um povo misturado, que é resultado do exílio assírio, que é de 722 a.C., que os assírios, quando eles invadem, levam para o exílio as 10 tribos do norte, do reino do norte, eles fazem migrações, eles levam cativos e trazem cativos de outros lugares para aquela região, provocando uma miscigenação entre o povo. O resultado disso, até hoje os israelitas usam a expressão as 10 tribos perdidas de Israel, porque eles nunca se reagruparam como tribos exatamente. O remanescente é basicamente Benjamim e Judá, e a tribo de Judá preponderante, por isso mesmo que a gente hoje chama os israelitas de judeus, de Judá, porque as outras tribos perderam, não que essas pessoas não existem, mas elas não se reagruparam mais como tribos. Depois você vai ter mais tarde, 586, o exílio babilônico, que é Judá e Benjamim, que passam por isso, mas esses voltam do cativeiro, ainda com essa identidade, mas as 10 tribos do norte não voltam. E o povo que se forma ali, lembra daquele culto estranho no Monte Gerizim e tudo mais? Esse povo é o povo que é tudo de ruim que o povo de Judá considera. Por isso, quando Jesus quer contar uma história assim bem impactante de alguém que inesperadamente faz uma coisa boa, ele conta a parábola do bom samaritano. Porque para o ouvido do judeu, ou é samaritano ou é bom, as duas coisas não podem ser. É tudo de ruim. Mas o Senhor está falando, vocês vão falar do Evangelho de Cristo em Samaria. Ah, Senhor, não dá para fazer diferente. No tempo de Jesus ainda se fazia isso. Você está vendo Galileia ali em cima? Escritinho lá. Quando o pessoal às vezes tinha que ir da Galileia para a região de Jerusalém, às vezes, para não passar em Samaria, eles cruzavam o Jordão, lá de lá, Gileade, desciam por lá para voltar para cá, faziam assim. Muito mais longe, para não passar em Samaria. Agora há pouquinho no louvor foi citada a mulher samaritana, né? É uma conversa impactante para os discípulos. Jesus está falando com uma mulher, que já não era comum, e samaritana. Mas essa gentalha, sabe aquela história do Chaves, lá do Kiko, lá, gentalha? Era o samaritano, é o gentalha. E o Senhor fala, e eu acho muito legal, porque a mulher samaritana, aquela de João capítulo 4, ela é praticamente, dá para dizer que ela é a primeira missionária. Vocês se lembram o que acontece? Depois Jesus fala com ela. O que ela faz? Ela vai lá e traz o povo, encontrei o Messias. E ela vai trazer. Ela é a primeira que vai fazer a obra missionária. É a mulher samaritana, aquela mulher desprezível, aquela reputação horrível, e samaritana ainda. Jesus realmente é surpreendente no
seu tempo. A igreja precisa realmente olhar para isso e dizer assim: nós queremos obedecer ao Senhor e ter essa visão que vai falar de Cristo, que vai levar missionários para aquelas pessoas que a gente não gosta. Gente, é um desafio muito grande. Só que quando a gente cruza essa fronteira transcultural, que já é uma fronteira transcultural, a gente faz descobertas maravilhosas. Meu filho mais novo é missionário no Oriente Médio. E quando ele chegou lá, agora onde ele está, porque já trabalhou em outro país antes, a gente sempre evita de falar em público, ainda mais se está transmitindo no nome do país, por segurança deles. Ele chegou lá e eu me lembro que tinha tido uma explosão, um homem-bomba se explodiu no mercado público. Aí eu falei com ele: cara, como é que foi aquilo lá? Ele falou: pai, foi a 2 quilômetros de casa. Morreu um monte de gente lá. Eu falei: como é que vocês estão lidando com isso? Bom, a gente evita mercados públicos, porque eles são inseguros nesse sentido. A gente só vai comprar em supermercado grande, porque tem detetor de metal, porque tem toda uma vistoria, ou em shopping center, quando entra com o carro, sabe, não sei se já viram assim lugar, a embaixada tem isso, às vezes vem os guardas assim, passam com o espelho embaixo do carro, assim, para ver se tem bomba embaixo, tudo mais. Tudo é assim onde ele está, né? Toda essa pressão danada, né? Mas é um desafio ir para um lugar. Só que quando você vai e você descobre que aqueles radicais tão odiados mundo afora, que fazem atentados, como foi agora relembrado, né? O 11 de setembro, agora bem recente, 21 anos, né? Que aquilo aconteceu. Aí você descobre um povo querido, amoroso, que a gente nunca imagina que é assim. Meu filho, eu vou falar o país que ele trabalhou antes em Omã, ali na Península Arábica, bem no sul da Arábia Saudita, fronteira com o Iêmen, e ali virando para cima nos Emirados Árabes. Nós estivemos visitando em Omã uma família que soube que nós estávamos lá, porque já conheciam eles, foi visitar, queriam nos conhecer. No dia que a gente estava indo embora, eles vieram, nós só encontramos uma vez, trazer presentes para nós, porque nós estávamos indo embora. Gente querida, amorosa. Fomos parados na estrada por um exército, homens com metralhadoras assim, pararam o carro e tal. Nós estávamos viajando, nós estávamos indo da cidade que ele estava para a capital, viajamos a noite toda pelo deserto. Fomos de noite para ser mais fresco, né? Dirigir no deserto não é fácil. E numa parada onde o exército faz uma vistoria, aqueles homens, aquelas metralhadoras desse tamanho. Aí fala, meu filho então já falava ali no árabe, conversou com ele e explicou que ele estava viajando comigo, né? Que era o pai dele e o irmão. Estávamos nós 3 no carro. E aí, quando ele falou que o pai estava, ele disse: seu pai? Ele olhava para mim, cumprimentou e abaixou a cabeça. E vocês são da onde? Do Brasil. Brasil! Neymar! Futebol! Ele falou assim: vamos jogar uma bolinha, vamos jogar uma bolinha. E aí chamou de soldado: olha, eles são do Brasil. Gente querida, amorosa. E a gente descobre, e às vezes a gente precisa ter ousadia, como eles precisavam às vezes encontrar. Como Jesus encontrou uma mulher samaritana tão desprezível, que pode ser o coração transformado e anunciar Cristo Jesus àquelas pessoas da sua terra. A igreja precisa ter coragem de ir adiante. Essa maturidade precisa ser construída dessa maneira. Seguindo adiante, as boas novas agora têm feições transculturais. E de repente, no dia de Pentecostes, se tem gente de vários lugares, porque a festa de Pentecostes trazia judeus, são judeus, mas que haviam passado por essa dispersão. Eles voltam, eles precisam ouvir tudo isso. Eles estão ali vendo isso aí, eles ouvem a mensagem do Evangelho em línguas diferentes, diz assim: é na língua de onde eu vim, é a língua do país que eu cresci, e eles estão sendo impactados, porque agora o Senhor está dizendo: a igreja tem feição transcultural. Para nós, e o Brasil é muito eclético nesse sentido, o Brasil é um país que assimila bem diferentes grupos e tudo mais, mas a gente tem às vezes dificuldade com gente que é diferente da gente. A igreja precisa ser uma igreja que tem várias caras. A igreja não é para esse grupo ou aquele grupo.
Como eu convivi 10 anos numa igreja alemã, gente, aquilo era uma coisa impressionante. Estava na igreja assim, sentado no banco, culto em alemão rolando, aí entrava alguém visitante pela porta. Não era de descendência alemã. Entrava e sentava. Aí ficava só observando. Assim, os sinais do corpo, né? Um fazia assim, olhava para o cara que entrou. Fazia uma careta, aí olhava para o cara do lado e fazia assim. Como que ele diz? Conhece, cara? Quando acabava o culto, aí cumprimenta, né? Tá bom. Aí ele vira de costas e começa a falar em alemão com o outro. E o cara que entrou não volta mais. Quanta gente entrou naquela igreja e nunca voltou? A gente trabalhou lá 10 anos, passamos de 158 membros para 165 em 10 anos. Gente de muito dinheiro, a concentração de renda enorme, eram muitos deles madeireiros. Um membro da nossa igreja foi capa da revista Exame, no final dos anos 80, que é o maior produtor de compensados da América Latina. Eles tinham muito recurso e o coração fechado. Porque não tinham a visão de que a igreja era para mais pessoas do que o seu próprio povo. Nós excluímos, às vezes, sabe, no nosso coração, gente que é diferente. E a gente precisa ter um coração aberto. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele pega um homem como Pedro, um homem comum, um pescador vacilante, mas agora tem nos lábios uma mensagem de poder. Cara, esse cara ungido pelo Espírito agora, é um evangelista como, eu não sei se teve outro assim, porque 2 mensagens, uma que é 3.000, 5.000 pessoas, é impressionante o que acontece. Sabe que há uma estimativa de alguns comentaristas bíblicos de que no tempo do martírio de Estevão, a igreja de Jerusalém podia ter cerca de 20.000 membros. Sabe o que é isso? O crescimento dessa igreja. Por causa da obra do Espírito Santo de Deus. De igreja estava deixando de ser tratada pelo Espírito, ser dirigida pelo Espírito. Em quarto, o temor a Deus e fidelidade à palavra embasam a nova vida, a adoração e serviço. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja essas coisas que a gente precisa cuidar. Doutrina, fé, ser realmente escola dominical, estudar a palavra, conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina. Amanhã eu vou falar um pouco dos desafios que a igreja vai enfrentar e comentar um pouquinho a respeito disso. Mas veja que esse compromisso de conhecer a palavra, de perceber a doutrina dos apóstolos, não nas novidades, nas interpretações, eu vejo, a gente, talvez vocês tenham também, a gente também trabalha com grupos familiares, e quando a igreja chega a um certo tamanho, é muito difícil ter aquele relacionamento, né? Então a gente não consegue mais saber, está de aniversário é a expressão de paranaense, né? Não sei se vocês usam aqui, né? A gente em São Paulo fala fazendo aniversário. Então, santista, eu sou santista, está fazendo aniversário. Lá está de aniversário. Lá eles têm umas coisas que eles falam muito estranhas, né? Aí o cara tem um ataque cardíaco e diz assim, ele ganhou um ataque de coração. Eu falei, que ganhou? Era um presente desse, né? Coisa de paranaense, assim, eles têm umas coisas bem, ganhou gripe, ganhar gripe. Então, expressões deles lá, eu acabo acostumando, né? Mas essa ideia de perseverar na doutrina, a gente precisa cuidar, precisa buscar, precisa entender, aprender, a conhecer. Eu fico pasmo que tem gente na igreja, aquilo que a gente viu naquela pesquisa do George Barna é real em nosso meio. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina, para poder ter condição de explicar a razão da nossa fé, da nossa esperança, como Pedro fala em sua carta. Precisamos estar preparados para isso. Eu me lembro, eu fui muito abençoado pela pessoa do pastor Edson Queiroz, não sei quem conheceu de nome, foi um amigo muito próximo, que me levou meu coração para a obra missionária, faleceu há alguns anos de câncer,
Mas o Edson tinha algumas histórias muito legais. Ele falava assim, ele tinha um jeito bem, quem conheceu, ele era bem assim, espoleta mesmo. E ele, uma vez, ele conta que uma senhora da igreja disse assim: pastor, eu queria convidar você para almoçar na minha casa, porque eu vou convidar a minha tia e eu quero falar de Jesus para ela. Então eu queria convidar o senhor para o senhor falar de Jesus para ela. E ele falou assim para ela assim: olha, para comer na sua casa eu vou, para falar de Jesus para sua tia eu não vou. Pastor, que isso, não quer falar de Jesus para mim? Não, quem vai falar é você. Eu vou estar junto, mas quem vai falar é você. Mas a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado para falar daquilo que atingiu nosso coração, atingiu nossa vida. Então a gente diz assim: vamos enviar missionário. Para fazer o quê? Para falar de Jesus. E você? Você está enviando porque você também é uma pessoa que tem um coração assim. Quando você entende isso, você faz isso, você entende a dor, a luta que é, às vezes, falar de Jesus para uma pessoa que demora anos para se encontrar com Cristo, entregar seu coração, ou às vezes até não entregar, porque senão a gente fica assim. O missionário, nós estamos investindo no missionário X. Aí ele manda relatório. Aí você diz assim: pô, nenhum convertido? 1 ano? 2 anos? 2 convertidos? Vai você enfrentar certos contextos de dureza, de dificuldade. Quando você se empenha em falar de Jesus para pessoas perto de você, você começa a descobrir como é essa luta. E você começa a perceber que é uma obra do Espírito Santo de Deus, não é da sua capacidade de articulação. Por mais que a gente possa aprender, ainda é obra do Espírito. Mas quando a gente não aceita esse desafio como um desafio pessoal, a gente nem ora pelo missionário como devia orar. A gente nem considera as lutas dele, porque você não sabe, você não experimenta isso, porque você simplesmente não faz isso. Nessa igreja alemã que eu trabalhei, uma época nós estávamos com dificuldade de ter pessoas de escola dominical. Ninguém queria ser. Aí, como tinha gente que tinha dinheiro lá, uma vez numa assembleia assim, de membros, um vem com esse palpite: nós não contratamos o pastor, vamos contratar professores de escola dominical. A gente paga para eles. Vamos lá, seminário, buscar alunos do seminário e vamos pagar para ele ser professor. Eu falei: brincadeira, o povo de Deus não quer ensinar a palavra, não quer se dispor. Então essas pessoas não conseguem, às vezes, estar orando por missionários, porque não imaginam a luta que eles passam, de semeadura, de ouvir não, de ter porta que se fecha, de ser desprezado, de passar vergonha, mas também de colher frutos, de ter alegria, de ver vida transformada, de ver gente que nasce de novo. Eu citei uma pessoa aqui, que eu estava falando de Jesus, que eu falei sobre a cruz e sobre a Trindade. Foi uma experiência interessantíssima essa pessoa. Essa pessoa, nós tínhamos uma moça da nossa igreja que se afastou da igreja, arrumou um namorado fora, estava namorando com um cara, ela apareceu de volta na igreja, acertando a vida dela com Deus, e trouxe um namorado. Esse cara, a primeira vez que entrou na igreja, ele saiu de lá revoltado, essa gente intolerante, isso é discurso, né? Os avós deles eram os fundadores da Faculdade Espírita do Paraná. Ele era de formação espírita. E aí eu sempre faço curso de noivos. Curso de noivos eu faço assim uns 10, 12 encontros com o casal individualmente. Enquanto eu aguentar o tranco, eu ainda continuo fazendo. Mas esse cara começou a fazer curso de noivos comigo. Ia casar. E no começo, sempre, sabe quando o cara senta assim meio? Advogado, professor de direito constitucional, um profissional, inclusive era da diretoria da OAB, quase se tornou juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele foi um dos 3 indicados. Mas esse cara, naquele momento, sempre com essa atitude, a gente foi devagarzinho, trabalhando. E tem um capítulo do curso de noivos que fala sobre jugo desigual. Aí eu falei assim: vamos deixar isso por final. Foi muito interessante. No nosso último encontro, depois de uns 10 que nós tivemos, sempre falando de Jesus e tal, eu falei assim: e aí? Vamos falar sobre essa questão do jugo desigual? Sobre a sua vida com Deus? E ele falou assim:
olha, pastor, eu tenho perguntas ainda. Ele falou da cruz e da Trindade, mas não tenho uma convicção hoje. A verdade está aqui. E bateu a mão na Bíblia, que estava em cima da mesa. E ele era assim, fã de carteirinha dos avós dele, que já eram falecidos, fundadores da Faculdade Espírita. Porque eles eram muito queridos, e era assim, assim, assim. E ele falou assim, depois de tudo que eu aprendi, eu não tenho mais certeza de onde meus avós estão. Da salvação dos avós. Marquei um encontro com ele para responder essas perguntas sobre a cruz e sobre a Trindade. Marcamos, ele não veio porque ele teve que viajar. Remarcamos um sábado antes do casamento dele. Uma semana antes. Estava tendo chá de panela, fala aqui. Lá eles falam, acho que é chá de panela, eles falam lá também. Eu sei que acho que Santos falava outra coisa diferente, eu sei que era meio diferente. Aí ela estava no chá de panela e ele estava comigo na igreja. E depois do nosso encontro, a gente ia lá encontrar com as mulheres lá, porque eles fazem mais ou menos assim, depois os maridos vão encontrar, os amigos vão encontrar as mulheres que estão lá. Aí conversamos 1h30 sobre a cruz. E eu disse para ele, e aí? O que você acha de entregar a tua vida para Cristo? Ele falou assim, olha, a minha noiva sempre disse que quando ela se converteu, que foi assim, ela ficou muito emocionada, eu preciso passar por uma coisa assim? Eu falei, não, emoção é secundária, você está tomando uma atitude consciente, clara, lúcida, de que você vai entregar a sua vida para Cristo, porque você entendeu da salvação, a cruz, que Ele pagou o preço dos seus pecados na cruz, e não há outra forma de você ter comunhão com Deus, você nascer de novo, tal. Eu falei, você quer? Quero. Aí eu disse, tá bom, então eu vou fazer uma oração para ajudar, e você pode repetir, tá bom assim? Trechinhos, ele, tá bom. E ele começou, de repente comecei a fazer oração, e ele repetia, e ele me atropelava, quase assim, eu estava acabando de falar, já estava falando em cima. Quando acabei de orar, esse cara chorava, me abraçou. Semana seguinte, casamento dele, aí ele escolhe a música da entrada do noivo. Jesus Cristo mudou o meu viver. É o Senhor que faz essas coisas. Portanto, a gente precisa ser trabalhado por Deus, sabe? Fazer missões começa na experiência pessoal de cada um de nós. Peça que Deus use a sua vida. Peça que Deus te use nesse sentido. Por isso que eu estou falando sobre formar uma identidade que você está passando, para essas experiências reais, para poder fazer o Evangelho chegar até os confins da terra. Estou chegando no final, essa nova identidade se multiplica. Havia uma qualidade de vida e relacionamento tão preciosa, tão maravilhosa. Havia uma coisa acontecendo tão linda. Eles vão tomando as refeições juntos. Claro que a gente não vai imitar isso aqui, né? Eles vendiam todas as propriedades, traziam a pé dos discípulos. Ninguém está propondo que a gente faça isso hoje. É a forma como eles lidavam com isso. Mais importante, mais do que a forma exterior, era o que estava no coração deles. Veja só, o texto diz que não havia ninguém dentro da igreja que tinha necessidade. Ninguém passava fome. E a família de Deus tem que aprender essas coisas, cuidar uns dos outros. Veja, a obra missionária começa quando a igreja é transformada assim, a gente se preocupa uns com os outros. E aí o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Mas, nesse episódio, a gente vai ver depois que vai surgir um problema que a gente vai abordar e vai falar amanhã de manhã. Porque mesmo no meio desse bem todo, alguma coisa acontece. Mas eu queria concluir hoje com vocês, já está ficando tarde, e preparando o coração da gente para amanhã também, porque eu quero dizer para vocês que missões começam na minha vida. Se a gente não tiver a vida transformada, o coração transformado, a gente não vai conseguir fazer a obra do Senhor. Talvez vocês conheçam essa história, mas eu queria concluir com essa história que uma vez enviaram, eu achei tão especial. Veja esse texto. Em 1954,
aos 10 anos de idade, uma menina chamada Lorita foi tocada pela mensagem da palavra de Deus durante um culto da sua igreja no Texas. A congregação sentiu a presença de Deus de forma diferente no dia do culto daquela noite, quando o missionário Bob Schmidt pregou. O pastor da igreja, Ralph McCoy, colocou o prato de oferta sobre a mesa que estava em frente ao púlpito, encorajou a igreja a contribuir para ajudar o missionário Schmidt e sua família em seu ministério na França. As pessoas começaram a levantar de seus lugares e ir até a mesa a fim de entregar suas ofertas. Então a jovem Lorita deixou o seu lugar, foi até a frente, mas ela simplesmente ficou em pé em frente ao prato de oferta, chorando copiosamente. O pastor Ralph McCoy se aproximou dela e perguntou por que chorava tanto. Para surpresa, o pastor lhe respondeu: eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas quero ofertar minha vida a Deus. Eternamente ele a levantou do chão e a colocou sobre o prato de ofertas. Não sei se você já tinha visto isso, mas essa é a ideia. Você pode até ofertar financeiramente, mas primeiro tem que estar o teu coração no altar do Senhor. E queridos, ninguém pode fazer por você isso. Pode fazer um belo programa, você pode decorar a igreja, você pode ter um louvor maravilhoso, você pode convidar preletores que falam em muitos lugares, que falam para multidões. A gente pode ter até várias parcerias missionárias. Mas onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Sabe que para alguns de nós é mais fácil dar oferta. Difícil dar a própria vida. E eu queria orar com você nessa noite. Nós vamos dar andamento amanhã de manhã, amanhã de noite. Mas eu queria que a gente começasse com esse tipo de disposição no coração. Senhor, toma minha vida em tuas mãos. A gente entende o missionário que foi longe. A gente entende o pastor que abandonou e foi para o ministério tempo integral. Mas e você? Como profissional, como pai, como mãe, como estudante, onde está o seu coração? O resultado desta igreja, como um todo, será fruto da individualidade, do compromisso individual de cada um de nós. A colheita do que esta igreja vai fazer ou pode fazer na obra do Senhor, como testemunho nessa cidade e até os confins da terra. Não é uma questão de um bom programa, não é uma questão da organização, tudo isso ajuda. De um conselho missionário, de um grupo de presbíteros que é preocupado com a obra missionária, da liderança pastoral da igreja que tem esse coração missionário. Mas ela começa no coração de cada um de nós, quando eu e você estamos dispostos a entregar nossas próprias vidas e dizer: Senhor, faz de mim o que quiseres, onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Usa a minha vida como instrumento para fazer discípulos de todas as nações. Que a gente consiga assim, de fato, ir até os confins da terra. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, por estar conosco aqui. Temos tanta coisa para aprender. Esta igreja, Pai, que estava nascendo, era uma igreja que estava sendo tratada pelo Senhor, a começar pelo coração dos discípulos, daqueles que andaram com Cristo, agora chamados de apóstolos, investidos da autoridade apostólica, mas cheios do Espírito. São homens simples que se transformam em grandes pregadores, homens pelos quais o Senhor realiza milagres e maravilhas, homens usados por Deus para uma semeadura tão fantástica que este evangelho rompeu as barreiras de Jerusalém para chegar até nós 21 séculos depois. Pai, nós te amamos pela tua bondade e misericórdia, pela forma como o Senhor trabalhou no coração daqueles homens no passado para nos alcançar aqui, tantos séculos depois e tão longe daquelas terras. Outra língua, outra cultura. Aqui estamos nós adorando o mesmo Deus, lendo a mesma palavra. Querido Senhor, que a gente não deixe que isto termine em nós, que isso pare em nós,
Recebemos, Pai, esta mensagem maravilhosa que nos salvou das trevas para a luz, que nos deu certeza da salvação. Pai querido, não deixe que isso pare na gente. Nós queremos ir adiante. Assim que recebemos, queremos também dar. Mas comece, a Deus, pela nossa vida e o nosso coração no altar do Senhor. O que é que temos que deixar para trás, Senhor? O que é que temos que mudar? O que é que tem que mudar na nossa vida? Para a gente poder levantar os olhos e ver os campos que estão brancos, esperando pela colheita que deve ser feita pelos obreiros enviados. Como os ouvimos nessa noite, Senhor, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas como eles irão se não forem enviados? Aqui atrás, enviando esses amados que vão às linhas de frente, também precisam estar pessoas com belos pés, que também anunciam o reino, que têm vidas transformadas, vidas colocadas aos pés do Senhor, no teu altar. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por adorar o Senhor com cânticos de louvor. Obrigado pelos textos bíblicos que falaram ao nosso coração. Obrigado por poder relembrar aquilo que o Senhor fez com aquela primeira igreja, nos deixando marcas que pontuam uma direção a seguir e uma experiência que também queremos viver. Transforma, Pai, o coração de cada um de nós, segundo o teu querer, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Viu? Amanhã estamos juntos, amanhã de manhã. Tenham coragem de sair da caminha, tá certo? Vai ser bom de poder adorar o Senhor. Deus te abençoe e uma boa noite.